programa Saber Direito desta semana é com o professor Paulo Sérgio Pereira da Silva. O curso é sobre Juizado Especial Cível. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos de volta aí com o programa Saber Direito. Eu sou o Paulo Sérgio, professor de Direito Civil, Processo Civil, Prática Jurídica, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil também, advogado, militante e professor na graduação e pós-graduação em Direito e também de preparatórios para concursos públicos. Hoje, na aula, vamos falar sobre defesas, provas e sentenças nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 999 de 95. Muito bem. Primeiro de tudo, é bom você se recordar do que havíamos falado em aulas passadas. O réu, quando é citado, tem a oportunidade de comparecer a uma audiência de conciliação. Ao contrário do que existe no sistema do Código de Processo Civil, o réu, quando é demandado nos Juizados Especiais Cíveis, sofre a citação para que apresente-se a audiência de conciliação. Vale dizer, no sistema do Código de Processo Civil, o réu é citado para contestar a ação em 15 dias, correto? 15 dias contado da juntada do mandado aos autos. Já no sistema do CPC, na verdade, observe que quando a parte comparece nos Juizados Especiais Cíveis, de cara já sai de lá com a carta de citação pronta e a audiência de conciliação marcada. Mas, sabendo que nos Juizados Especiais Cíveis impera o princípio da concentração dos atos processuais. Quando o demandado comparece na audiência de conciliação, essa audiência de conciliação, caso frustrado o acordo, e caso a parte não opte pelo juízo arbitral, será automaticamente convertida em audiência de instrução e julgamento, quando então o réu deverá apresentar a sua resposta escrita ou oral. O que muitas vezes apanha de surpresa alguns advogados. No sistema do Código de Processo Civil, é comum, especialmente nas ações sob o rito sumário, que a parte compareça na audiência de conciliação e apresente, sim, a sua defesa no ato de forma oral ou escrita. Porém, as ações fora do procedimento sumário deverão ser contestadas normalmente no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos do processo. Nos Juizados Especiais Cíveis, a parte espera que haja uma audiência de conciliação, onde, frustrado o acordo, o juiz designará uma outra em outro dia de instrução e julgamento, quando então poderia apresentar a sua resposta escrita oral. Mas cuidado, o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não adota esse procedimento, embora na prática alguns juízes acabem adotando. Qual é o sistema dos Juizados Especiais Cíveis? Audiência concentrada. Uma audiência só, em que é realizada a audiência de conciliação. Frustrada a audiência de conciliação, é dada a oportunidade para as partes exercerem o chamado juízo arbitral, com a escolha do árbitro, ou seja, daquele juiz leigo. Lembrando, o juiz leigo é aquele advogado com mais de 5 anos de experiência. Se as partes escolherem um árbitro para solucionar aquela controvérsia, poderão produzir as provas que pretendem, poderão apresentar as argumentações, testemunhas serem ouvidas, para, ao final, esse juiz leigo proferir a sua sentença, ou o seu laudo, como diz a lei, para, em seguida, submeter essa sentença à homologação pelo juiz togado. Uma vez homologada essa sentença pelo juiz togado, não caberá recurso por parte das pessoas envolvidas, ainda que uma delas se sinta muito injustiçada. Porém, caso as partes não transigam, não aceitem a constituição do juiz arbitral, será passado imediatamente para a audiência de instrução em ato único no mesmo dia em que compareceram para aquela audiência. Correto? Muito bem. Então, se o réu foi citado, compareceu nessa audiência de conciliação, que será automaticamente convertida em audiência de instrução, esse réu já deve vir preparado para apresentar a sua resposta, seja ela escrita ou oral, em caso de frustração do acordo. A questão é, quais seriam as defesas admissíveis para esse réu nos Juizados Especiais Cíveis? As defesas admissíveis por esse réu nos Juizados Especiais Cíveis são as defesas clássicas. A contestação, que é a principal das formas de defesa no Juizado Especial Cível.
Lembrando, a contestação pode ser feita tanto oral quanto escrita. O prazo para ela, lembre-se, não é de 15 dias, é um momento em que vai ser apresentada. O momento é a audiência de conciliação, que será convertida em instrução e julgamento. Nessa contestação, o réu poderá alegar o quê? Poderá alegar todas as teses de defesa inscritas ali no artigo 301, lá do CPC, ou seja, a incompetência do juízo, alegar a questão da perempção, da coisa julgada, da litispendência. O que mais que o réu pode alegar? O réu pode suscitar como forma de defesa. O réu pode suscitar também a questão da incompetência relativa do juízo, que a causa não se subordina a uma daquelas identificadas no artigo 3º da Lei 9.99. O réu ainda pode, pessoal, caso se sinta prejudicado, sinta ele como a vítima daquele fato, exemplo, naquelas causas de acidente de trânsito em que nós temos aí um veículo chocando contra o outro, naquelas causas de cobrança de dívida, onde na verdade o demandado se diz credor do autor, se diz aquele que foi o colidido no acidente de trânsito, na verdade ele tem uma teoria diferente, ele tem uma tese diferente para poder argumentar. Diz ele que estava trafegando em via pública quando o autor da ação frenou bruscamente à sua frente. E ele, apesar de observar da distância de segurança, não teve outra saída a não ser colidir na traseira da parte autora. Então, quando essa pessoa que foi colidida na parte traseira propõe uma ação de indenização contra esse réu, o réu, sentindo que, na verdade, ele quem foi prejudicado, quer aproveitar aquela chance, na resposta que será apresentada na audiência, para pedir a condenação desse autor ao pagamento dos danos que ele, réu, sofreu. De que forma ele pode se valer? Ele precisaria promover uma outra ação contra o autor dessa demanda? Ou ele poderia fazer um pedido dentro da própria contestação? A resposta é que ele pode fazer um pedido dentro da própria contestação. É o chamado pedido contraposto. Valendo dizer que a reconvenção não é admitida nos juizados especiais cíveis, mas esse pedido contraposto sim. A reconvenção seria uma forma também de defesa adotada pelo Código de Processo Civil em situações um tanto quanto parecidas com essa. Só que a reconvenção, que é feita inclusive em petição separada, não é admitida nos juizados especiais cíveis, onde somente é admitido esse chamado pedido contraposto, o que já auxilia bastante a parte ré quando é demandada. Muito bem. O que mais pode o réu suscitar como forma de resposta? Nós temos aí as exceções de suspeição e as exceções de impedimento. Ou seja, quando o juiz é parente da parte que litiga naquele juizado, parente da parte autora, o juiz é irmão, o juiz é tio daquela pessoa. Poderia esse réu tentar afastar aquele magistrado, dado o grau de parcialidade profunda que terá com aquela pessoa? Perfeitamente. Percebendo essa parte ré, que aquele juiz é irmão da parte autora, pai ou filho, poderia então afastar esse juiz através de uma defesa chamada exceção de impedimento. Correto? Muito bem. Poderá esse réu também afastar o juiz em caso de acentuada parcialidade do juiz em razão de amizade ou inimizade íntima. Então, o juiz é inimigo mortal daquela parte ré que foi demandada. Essa parte ré demandada pode, percebendo que já teve um entreveiro com esse magistrado, objeto até mesmo de um termo circunstanciado de ocorrência lavrado aí numa delegacia qualquer, poderá esse réu pedir o afastamento desse magistrado através da exceção de suspeição, correto? Perceba que nem a exceção de suspeição e nem a exceção de impedimento, que busca afastar o magistrado, seja por parentesco ou por amizade ou inimizade íntima, será julgada pelo próprio magistrado. Nenhuma resposta nem outra será julgada pelo juiz. Por quê? Ora, porque não tem sentido. Se o próprio juiz está sendo acusado de suspeito, se o próprio juiz está sendo acusado de ser parente da parte, não pode ele julgar ele próprio aquela exceção, aquela defesa. Mas o que ele deve fazer? Ele deve oferecer as razões dele. Que razões? Que informem que por acaso ele na verdade não é parente, que é só uma pessoa homônima, coincidiu de o nome ser igual, ou que na verdade que não tem nenhuma amizade ou inimizade íntima com nenhuma das partes, oferece o juiz as suas razões e essa exceção de impedimento ou suspeição será encaminhada para a chamada turma recursal julgada,
que é um órgão que seria um órgão correspondente ao de segundo grau, que seria o correspondente a um tribunal de justiça, embora não seja tribunal, que examinará essa arguição feita pela parte para saber se o juiz, então, deve ou não se afastar do processo, nomeando, então, um substituto. Lembrando que, se por acaso essa exceção de impedimento ou suspeição for acatada, o juiz poderá ser condenado ao pagamento das custas desse incidente, embora, na verdade, o juizado especial civil não exija as custas para esse incidente em primeira instância. Muito bem. Como forma de resposta possível, também pode o réu suscitar aí a impugnação ao valor da causa. O que é impugnação ao valor da causa? O autor, por exemplo, tem como obrigação, segundo o artigo 259 do CPC, de atribuir um valor àquela causa, todas as vezes em que pleiteia algum benefício econômico específico. Então, se alguém pede uma condenação do réu ao pagamento ali de 50 mil reais, 50 mil reais, você já vai imaginar, poxa, professor, mas 50 mil reais está acima aí do limite dos 40 salários mínimos. Perfeito. Então, se nós imaginarmos um valor mais baixo de 10 mil reais, 20 mil reais, se ele pede a condenação de 20 mil reais, o valor da causa deverá corresponder ao benefício econômico que ele pretende. Então, se por acaso o valor da causa estiver equivocado, poderá o réu apresentar também naquela audiência de instrução e julgamento a sua resposta chamada impugnação ao valor da causa, por ferimento ao artigo 259 do CPC, porque toda causa tem que ter um valor e esse valor deve ser compatível com o benefício econômico pretendido pela parte autora. E você perguntaria assim, professor, mas por que alguém, sendo demandado no juizado especial civil, iria pedir para poder ser alterado o valor da causa? Veja, pessoal, o valor da causa não tem nada a ver com o valor do pedido, tá? O valor da causa é apenas para fins de cálculo de custas, neste caso dos juizados especiais cíveis, custas que deverão ser pagas quando a interposição de recurso, e também para a fixação de multas, que recaem todas sobre o valor da causa. E o pedido, na verdade, é que importa. Então você pergunta, mas por que o réu gostaria que fosse mudado o valor da causa? Pense, se for o caso de um réu que está sendo demandado de forma injusta, se for o caso de um réu que sabe que terá sucesso naquela demanda, ou seja, aquele réu que tem uma base boa para fazer uma resposta e saber que dali vai conseguir, inclusive, a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esse réu tem muito interesse em que o valor da causa seja alterado, porque se o autor vier a ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, lembre-se, essa multa recairá sobre o valor da causa. Quanto mais baixo o valor da causa estiver, menor será a multa para a parte autora. Isso quer dizer que há, sim, interesse da parte ré em ter esse valor da causa alterado, para que, então, caso venha a ser condenado ao pagamento dessa multa por litigância de má-fé, a multa recaia sobre o valor correto e saia a multa com o valor justo. Não é comum. Não é comum, porque normalmente quando os réus são demandados, numa grande maioria de casos, é porque sabem que alguma coisa de errado fizeram. E a base de defesa, muitas vezes, não consegue demonstrar litigância de má-fé da parte autora. Muito bem. A questão, pessoal, das provas. A questão das provas nos juizados especiais cíveis. Recorde-se que as provas nos juizados especiais cíveis devem ser apresentadas sem que exijam ali a apreciação de alta complexidade ou de complexidade. As provas devem ser feitas sem a necessidade de perícia, prova pericial. Embora se saiba que os juizados especiais cíveis admitem a oitiva pelo juiz de técnicos de sua confiança. Então, o juiz pode ouvir técnicos de sua confiança para esclarecimento de algum fato importante no processo, sem que esse técnico configure ali uma prova pericial propriamente dita. Mais uma vez, para você se recordar, essa prova pericial propriamente dita, que não é admitida nos juizados especiais cíveis, é aquela em que o perito apresenta a sua proposta de honorários, o perito, após ser indicado pelo juiz, apresenta a proposta de honorários, o juiz, após ouvir das partes, fixa os honorários periciais, as partes depositam aquele valor, o perito, então, com base num laudo minucioso, examinará aquela questão da responsabilidade, por exemplo, da parte por um erro médico ou no acidente de trânsito,
ou então a perícia contábil em cima de uma ação revisional, entregará esse laudo para o juiz e o juiz, então, o homologará. Esse sistema de produção de prova pericial não é admitido nos juizados especiais cíveis. Porém, para que seja ouvida, por exemplo, um técnico a respeito de um problema que aconteceu em um notebook, por exemplo, um notebook tem uma falha. O juiz, como não entende muito de notebook, nem da tecnologia que o envolve, pode, então, determinar que alguém da confiança dele, um técnico em informática, possa identificar se aquele defeito decorreu em função de defeito de fabricação ou não, sem que se implique numa prova profunda. Pode também chamar ali um mecânico para informar se, perante a vistoria de um veículo que poderá ser apresentado para o juízo, se esse veículo realmente sofreu aquele amassamento em virtude de um acidente ou se, na verdade, aquilo decorreu, digamos, de falha ocorrida por mau uso ou então em decorrência de defeito de fabricação. Ok. Então, não sendo necessária a chamada prova pericial, mas uma prova simples, observada por um técnico da confiança do juiz, pode ser admitida essa prova. Testemunhas podem ser ouvidas nos juizados especiais? Sim, nós temos aí 3 testemunhas para cada parte. Então, tanto a parte autora quanto a parte ré podem ouvir cada qual 3 testemunhas nos juizados especiais cíveis. Tá certo? Questão importante nos juizados especiais cíveis é saber se essas testemunhas devem ou não ser arroladas previamente. Ou seja, o artigo 407 do Código de Processo Civil informa, lá nas ações que são processadas lá nas varas cíveis, do fórum local, que as testemunhas deverão ter essa relação, esse rol de testemunhas, com a apresentação em 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Já no sistema da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, esse rol de testemunhas não necessita ser apresentado com antecedência nenhuma. Aliás, não só as provas testemunhais, mas como as provas documentais, poderão ser apresentadas na própria audiência de instrução e julgamento, o que muitas vezes choca o profissional do direito quando demanda perante os juizados especiais cíveis. Lá está o advogado do réu, na audiência de instrução, pensando assim, puxa vida, vou me dar bem. Olha só, o autor não propôs aqui a apresentação de nenhum pedido de oitiva de testemunhas, não juntou nenhuma prova relativa aos danos que foram provocados. Muito bem, lá está o réu então satisfeito, pensando, essa tá ganha, né? De repente o autor chega ali com 3 testemunhas penduradas, vem ali com um laudo particular que ele mesmo elaborou, apresentando para o juiz, na audiência de instrução e julgamento, de surpresa. O réu quase cai de costas, o advogado dele, mas vem cá, mas essas testemunhas eu não tive condições de conhecê-las previamente, até mesmo para que eu pudesse promover aqui uma contradita dessas testemunhas. A contradita, na verdade, é aquele expediente que acontece por parte de uma das pessoas figurantes do processo, no sentido de tentar afastar aquela testemunha para que não seja ouvida em função de verificada parcialidade, suspeição em função de ser parente, ou então amigo íntimo ou inimigo íntimo da parte. Então, pode a testemunha ser afastada. Agora, para isso, é preciso que eu conheça a testemunha antes, concorda? Então, eu tenho que conhecer a testemunha antes para pesquisar se ela já foi processada, por exemplo, por falso testemunho, para pesquisar se essa testemunha é ou não é parente da parte, para pesquisar se ela já teve ou não teve algum entreveiro com alguma das pessoas ali envolvidas, para arguí-la de suspeita. Porém, eu não terei esse tempo. Eu serei surpreendido nos juizados especiais cíveis com a apresentação abrupta daquela testemunha para ser ouvida naquele momento, sendo que o rol sequer havia sido apresentado previamente. Correto? Esse é o sistema dos juizados especiais cíveis. Muito bem. A sentença, por sua vez, tem aí como característica a possibilidade de execução antes mesmo do trânsito em julgado. Como é que é? Sim, a sentença, uma vez proferida, quando atacada por recurso, que é o chamado recurso inominado, permite à parte autora, à parte vencedora, que propõe a execução, ou seja, exija o que foi declarado na sentença, tão logo seja proferida, mesmo antes daquele recurso do réu ser julgado contra essa sentença. Muito bem, vamos aqui agora pegar alguns fundamentos de ordem legal, de ordem prática, especialmente aqui no que toca ao enunciado 13, para logo em seguida partirmos aqui para a pergunta. Muito bem, o enunciado 13, lá do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, informa que os prazos nos juizados especiais cíveis contam-se da data da intimação. Essa informação é muito importante. Os prazos nos juizados especiais contam-se da data da intimação
ou ciência do ato respectivo. Por quê? Porque no sistema dos Códigos de Processo Civil, as ações que correm em varas cíveis fora dos juizados especiais, os prazos contam a partir da juntada aos autos do mandado de citação, por exemplo. Nos juizados, conta a partir da ciência do ato. Então, se eu recebi a carta de citação num dia, e essa carta de citação foi juntada posteriormente, é daquele dia que é contado o prazo para a resposta, segundo o enunciado 13 do FONAGE. Lembrando que esses enunciados não são de caráter obrigatório, são apenas de orientação para os juízes dos juizados especiais cíveis. Detalhe também, quanto à defesa, nós temos ali que, frustrada a conciliação, já falamos, há a possibilidade pela opção do juízo arbitral. Sem essa arbitragem, pessoal, que nós já explicamos, ocorrerá na mesma audiência a conversão para a audiência de instrução e julgamento. Que base legal nós temos? Artigo 27 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, 999 de 95. E nessa audiência, já falamos, é apresentada a contestação e o pedido contraposto. Eventual suspeição e impedimento, sempre feita de forma apartada. Ok? Vamos lá então para a nossa pergunta. Olá, professor. Meu nome é Luciana Carvalho. A pergunta é: se a pessoa jurídica de grande porte não pode ser autora nos juizados, ela pode propor pedido contraposto? Muito boa pergunta. Olha só, Luciana. Pergunta a Luciana se a pessoa jurídica de grande porte, digamos que eu proponho uma ação como advogado aí, em favor do meu cliente, propõe ação contra um grande hipermercado. Esse hipermercado, na verdade, está sendo demandado para que seja entregue por ele uma mercadoria para o meu cliente. Só que esse hipermercado quer informar, em sua defesa, que ele, na verdade, não recebeu o valor da mercadoria. Então, esse hipermercado quer cobrar do meu cliente, naquela resposta, como se fosse uma ação proposta por ele, para que meu cliente seja obrigado a pagar aquela mercadoria para só depois ele ser obrigado a entregar essa mercadoria. Essa é a pergunta da aluna. A resposta é positiva. Embora as pessoas jurídicas de grande porte não possam ser parte autora nos juizados especiais cíveis, não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento para que elas possam se defender, mas, na defesa, através do chamado pedido contraposto, formularem uma pretensão contrária à parte autora, como nesse caso do exemplo que verificamos do hipermercado, correto? Muito bem. Para que nós frisemos bem, pessoal, é importante nós passarmos aí pelos pontos de vista legais. Em relação às provas, vamos lembrar que todos os meios moralmente legítimos são aceitos nos juizados, tá? Moralmente legítimos, nós vamos ter testemunhas, técnicos que podem ser ouvidos da confiança do juiz. Eu tive um caso, inclusive, curioso, no juizado especial cível, em que foi proposta uma ação contra o nosso cliente por uma pessoa que fabricava botinas e cintos de couro. Então, ele trabalhava em Brasília e era feirante, participava de uma determinada feira, e cada vez que ele ia com o veículo, ele vendia essas botinas e esses cintos de couro. E ali, por um motivo de acidente de trânsito, que se envolveu com o nosso cliente, ele acabou não frequentando essa feira e alegou que teve o chamado lucro cessante, sofreu lucro cessante pela falta dessas vendas desses couros, desse material de couro e botinas. Propôs uma ação de indenização contra o nosso cliente, e olha só que interessante, ele juntou uma declaração assinada pelo que seria o presidente dessa feira, o organizador da feira, com firma reconhecida, dizendo ali que de fato, ele havia sido impedido de comparecer à feira por falta do veículo, e esse veículo implicou a ele em perda de vendas. Qual é o problema quanto a isso? Muito. O CPC não admite esse tipo de prova isoladamente. O CPC admite que a declaração particular valha, sim, como prova, mas a declaração particular considera-se verdadeira em relação a quem assina, mas o conteúdo dela, o conteúdo da declaração precisa ser provado em prova em audiência, através de depoimento da testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de ser processada por falso testemunho. Nos juizados especiais, o que foi que aconteceu? Essa declaração foi aceita. Com base nessa declaração, sem que fosse ouvida a testemunha a respeito da frequência com que esse indivíduo vinha até essa feira para vender essas botinas, esses cintos, a prova simplesmente foi aceita. Pensa, professor, mas não é aceito no CPC, como que o juiz do juizado pôde aceitar? Em função de todos os meios moralmente legítimos, em função do princípio da simplicidade, em função do princípio da oralidade, da economia processual, foi aceito.
Mas não teve uma forma de combater isso? Não caberia, talvez, um recurso nominado? Foi o que fizemos. Propusemos um recurso nominado para a turma recursal e a turma confirmou a sentença do juiz. Como foi ferida uma lei federal, quando formos falar de recurso, você vai ver isso. Como foi ferida uma lei federal, ou seja, o Código de Processo Civil foi ferido, porque essa declaração por si só não valia, caberia a interposição de um recurso chamado especial. Só que nos juizados não cabe a interposição de recurso especial. No fritar dos ovos, resumo da ópera, o cliente realmente foi condenado a pagar a indenização e não teve remédio para salvaguardar. E como você sabe, não cabe ação rescisória nos juizados especiais cíveis e ficou por isso mesmo, teve que pagar. Olha só, a produção da prova é feita em audiência pessoal mesmo, sem requerimento prévio, já falamos, é o artigo 33 da Lei dos Juizados que estabelece. O requerimento para testemunhas, caso a parte queira que essas testemunhas sejam ouvidas em audiência antes, que o oficial de justiça vai intimá-las, é necessário nesse caso, que o rol de testemunhas seja apresentado 5 dias antes da audiência, tá? Caso a parte queira que as testemunhas sejam intimadas. Caso não queira, é só levar as testemunhas independentemente de ter arrolado as testemunhas, apresentá-las no dia da audiência da instrução e julgamento. Cuidado, hein? Esse prazo de 5 dias deve ser obedecido de forma regressiva. Se a audiência acontecerá na segunda-feira, como você conta o prazo? A audiência marcada para a segunda-feira, você não pode contar a própria segunda-feira, primeiro dia. O primeiro dia, como é domingo, não se conta, sábado também não, sexta-feira. Então, conta de sexta-feira para trás, assim, ó, sexta-feira, quinta, quarta, terça, segunda. Tá certo? Então, a contagem dos 5 dias é feita de forma regressiva, correto? Para a apresentação do rol de testemunhas, caso a parte queira que sejam ouvidas em audiência. Muito bem. Lembrando que a prova oral será gravada, tá certo? Não será necessária a redução a termo escrito. Caso as partes queiram que essas testemunhas tenham depoimento revelado através de escrito, deverão pedir a degravação do que foi feito. A instrução pode ser feita por juiz leigo, lembrando que nós já falamos sobre esse ponto. Existe a vedação à prova pericial, já falamos também. E o enunciado 12 do FONAGE informa que a perícia informal é admissível, tá? Já falamos, né? A perícia informal, que é aquela do técnico da confiança do juízo, na hipótese do artigo 35 da Lei 999, correto? Muito bem. O que nós temos mais aí? Nós temos também agora a questão da sentença para fecharmos os pontos de vista legais que informam como que a sentença deve ser elaborada nos juizados especiais cíveis. Nós temos aí, pessoal, o artigo 38 da lei. Olha só, 2 pontos nós vamos dividir então. De um lado, conteúdo, de cá, limites. Qual é o conteúdo de uma sentença nos juizados especiais cíveis? O conteúdo de uma sentença é básico. Se nós pegarmos o artigo 458 do CPC, nós veremos que lá no CPC, não na Lei dos Juizados, exige-se as 3 partes da sentença. Quais são? Relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é onde o juiz narra todos os fatos que aconteceram, o que foi arguído pelo autor, o que foi arguído pelo réu, o que foi que ocorreu durante o processo, o que as testemunhas disseram, se houve algum incidente a ser resolvido. Fundamentação, o juiz então utiliza-se da lei, da doutrina, da jurisprudência e fecha ali a fundamentação para dizer com quem está a razão. Finalmente o juiz, após dizer com quem está a razão, fecha a sentença, naquela parte chamada dispositivo. E no dispositivo, o juiz então julgará o processo ou de acordo com o artigo 267 ou 269 do CPC, sentença terminativa ou sentença definitiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, julgando o pedido procedente ou o pedido improcedente. Muito bem. Só que nos juizados especiais cíveis, uma dessas partes, como já falamos, é dispensada na sentença. Qual é? A parte é o relatório. Então, o relatório é dispensado, bastando que o juiz ali faça uma pequena suma, um pequeno resumo do que aconteceu, mas dispensado o relatório. Porém, obrigando a fundamentar a sentença e também obrigando a constar o dispositivo, ou seja, onde ele diz se julga procedente, improcedente o pedido ou se extingue o processo sem resolução do mérito. Recorde-se também que a fundamentação na sentença admite o sistema dos juizados especiais que essa fundamentação conste apenas de forma oral e gravada, tá certo? Oral e gravada, à disposição das partes para, caso necessitem, peçam a decodificação, a degravação do que foi feito. Então, basta que seja constado a parte do dispositivo da sentença. Lembrando que o fundamento tem que ter, mas pode ser de forma oral. Ok. Se nós falamos que esse é o conteúdo da sentença,
quais são os limites que a sentença enfrenta. Sentença, lembrando aí, proferida pelo juiz em primeira instância, em primeiro grau, não é isso? Ali, pessoal, existe a vedação de sentença ilíquida. Apesar de o pedido poder ser genérico na forma do artigo 286 do CPC. Essa proibição é dada pelo artigo 38, parágrafo único do CPC. O que quer dizer essa proibição de sentença ilíquida? Vamos lembrar, ilíquida é a sentença que não fixa o valor devido da condenação. Líquida é a sentença que fixa o valor da condenação. Mas em que situação a pessoa estaria autorizada a formular um pedido ilíquido? Ou seja, sem que precise o valor que quer, de acordo com o CPC, no artigo 286. Dá para dar exemplo? Sem dúvida, olha só. Exemplo clássico é aquela situação em que o indivíduo se acidenta em acidente de trânsito e os prejuízos que foram causados a ela foram tão profundos que ela, por exemplo, está em estado de coma. Não sabe quantas cirurgias deverá fazer, não sabe quanto remédio vai ter que comprar, não sabe se necessitará, talvez, de um suporte para atendimento psicológico, um atendimento físico, um tratamento de longo custo. O que fazer então? Esse indivíduo, na petição inicial, como não sabe a extensão dos danos que serão provocados para esse rapaz, para esse indivíduo, o advogado deverá fazer o quê? Deverá narrar os fatos e ali requerer a condenação do réu ao pagamento dos danos já acontecidos e daqueles que vierem a acontecer em função desse mesmo sinistro, desse mesmo acidente. Essa é a sentença que deverá sair aberta, uma sentença que deverá sair conforme o pedido, sentença ilíquida. E isso é admitido lá no sistema do CPC, nas ações que são processadas nas varas cíveis comum do fórum. Ali a sentença sendo proferida de forma ilíquida, ou seja, condenando o réu ao pagamento de prejuízos que não foram calculados, mas que poderão advir para essa vítima após a sentença, será necessário, posteriormente, com o conhecimento desses danos que mais tarde puderem ser verificados, será necessária a abertura de um procedimento chamado liquidação de sentença, na forma do artigo 475-A do CPC. Essa liquidação de sentença visa única e exclusivamente a apuração dos valores aos quais aquela parte já foi condenada, o dano, na verdade, o dano que foi, ao qual a parte foi condenada, visa a apuração de valores que deverão ser apurados através de perícia. Daí você começa a perceber por que é que não pode ser utilizado esse sistema nos juizados especiais cíveis. Primeiro, porque a lei veda a sentença ilíquida. Segundo, porque perícia é necessária para a apuração desses prejuízos. E perícia não é admitida nos juizados especiais cíveis. Correto? Então tá aí. Mas qual deve ser, então, a saída? Perguntaria talvez você para mim. Professor, você como advogado, o que você faria se seu cliente tivesse arrebentado numa maca, num hospital, e tivesse aquela empresa que é a dona do caminhão que o atropelou? Como é que você faria para poder permitir esse pedido ilíquido para que essa indenização fosse o tanto ampla possível para abranger os prejuízos que realmente ele sofreu? Simples. Simples. A resposta você já deve ter imaginado. Não promovo a ação nos juizados especiais. Eu vou para onde? Eu vou para o fórum. Eu vou propor essa ação numa vara civil. Lá eu posso fazer o pedido com a abrangência que eu tiver, de forma ilíquida no valor que eu pretender. Correto? Porque lá, numa vara civil comum do fórum, eu posso fazer o pedido na forma do artigo 286, ou seja, pedido ilíquido, e a sentença sair de forma ilíquida também. Tá certo? Então lembre-se que esse procedimento não é admitido nos juizados. Aí você me pergunta mais ainda, mas e se por acaso eu tiver proposto errado essa ação nos juizados? Eu sou advogado, propus a ação nos juizados especiais, só que lá eu fiz o pedido ilíquido. Problema seu, porque a sentença sairá de forma líquida, vai apurar os prejuízos sofridos e proferirá uma condenação no valor determinado. Sendo assim, você vai perder a oportunidade de formular essa ação novamente, porque ali fará coisa julgada, e em função disso, seu cliente certamente sairá altamente prejudicado. Correto? Muito bem. Mas existe uma saída. Existe uma saída. Caso você tenha sido proposta a ação nos juizados especiais cíveis, e aquele cliente necessite de uma indenização muito mais ampla do que aquela que você pediu, porque os danos ainda irão ser repercutidos ao longo do tempo em função daquele acidente, mais valores serão necessários. Então a saída é a seguinte: já propôs a ação? Perfeito. O que você faz? Desiste da ação. Assim, mas espera aí, professor, mas não pode desistir da ação depois que o réu é citado? Perfeito, realmente, a não ser que o réu aceite? Sim, sim.
Mas existe uma forma, um macete de ordem prática? Sim. Recorda-se que na audiência de conciliação e na audiência de instrução, caso o autor não compareça, o que acontece? O processo não é extinto? Sem resolução de mérito? Aí você diz, mas aí o autor vai ser condenado ao pagamento das custas. Perfeito. Tá, aí você pega a solução. O autor é condenado ao pagamento das custas, sim, mas é melhor ele pagar custas processuais e talvez até eventuais honorários advocatícios, porque os honorários também poderão ser imputados à parte que falta audiência, se por acaso o juiz entender que houve má-fé. Tá certo? Então, se houver má-fé, o juiz pode condenar a parte ao pagamento de custas, em primeira instância, e também de honorários. É melhor você sofrer a condenação de honorários de custas e poder propor a ação novamente, porque o processo será extinto sem resolução de mérito. Propor e lá na outra esfera judicial, você postular com a abrangência que você pretende essa nova ação. Percebe então que há dentro do sistema dos juizados especiais cíveis as saídas básicas para que você possa dele se desvencilhar, certo? O correto não seria ajuizar a ação dos juizados especiais cíveis se fosse uma situação dessa natureza, ok? Muito bem. Lembramos aí, pessoal, que a sentença também é ineficaz na parte excedente a 40 salários mínimos, de acordo com o artigo 39 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. A sentença, se por acaso condenar o réu ao pagamento de mais do que 40 salários mínimos, será ineficaz, tá certo? A sentença também não condenará a parte ao pagamento nem de custas e nem de honorários advocatícios, correto? Nem de custas, nem de honorários advocatícios. Em primeira instância, salvo se o juiz reconhecer que houve litigância de má-fé, caso em que pode condenar sim as custas e os honorários. Esses honorários e essas custas só serão devidos caso a parte queira propor. Veja bem, se a parte vencida propuser o recurso contra a sentença, as custas e as despesas das quais foi isenta deverão ser pagas no ato, e se esse recurso for improvido pela turma recursal, aí sim a turma recursal condenará esse vencido por ter aquele recurso improvido, condenará ao pagamento dos honorários e das custas processuais, correto? Então, isento de custos e honorários em primeira instância, e quando alça a ação para a esfera recursal, pode haver a sucumbência, se o vencido perder o recurso, correto? Muito bem, vamos à próxima pergunta de hoje, então. Olá, professor. Meu nome é Caroline Goldner. Eu gostaria de saber se é necessário que as provas, como o rol de testemunhas, seja apresentado antes da audiência. Ok, Caroline. Boa pergunta. A pergunta vem justamente em função da discrepância que existe entre o sistema do CPC e o sistema dos juizados especiais cíveis. Recorde-se, no sistema dos juizados especiais cíveis, o que nós temos? Nós temos a necessidade, de acordo com o artigo 407, em relação às provas testemunhais, de apresentar o rol antes da audiência 10 dias. Lembrando que o prazo é contado de forma regressiva, artigo 407 do CPC. Então, as ações que são processadas nas varas de família, nas varas cíveis, todos se subordinam a esse critério. A parte, valendo dizer, a parte não pode depositar em cartório, apresentar a relação das testemunhas que quer ouvir, mesmo que essa parte vá levar as testemunhas independentemente de o oficial de justiça intimá-las, a parte não pode surpreender o juízo e nem tampouco a outra parte, levando essas testemunhas no sistema do CPC à audiência de surpresa. Para que serve a apresentação do rol de testemunhas 10 dias antes da audiência? Para que a parte contrária, tendo acesso a esse rol, possa pesquisar o nome dessas testemunhas, possa se informar a respeito de quem são, para, no dia da audiência de instrução e julgamento, proceder ao que se chama da chamada contradita, que é a oportunidade que a parte tem de informar ao juiz que aquela testemunha não pode ser ouvida em função de suspeita, por ser parente, por ser amiga íntima ou por ser inimiga de uma das partes. Sendo assim, a pergunta que fez a aluna, muito inteligente, foi: esse mesmo sistema é adotado no sistema dos juizados especiais cíveis? A resposta é negativa. A resposta é negativa. Então, no sistema dos juizados especiais cíveis, as provas deverão ser apresentadas em audiência, especialmente as provas testemunhais. Então, o rol de testemunhas, na verdade, não necessita ser apresentado com nenhum dia de antecedência, exceto se a parte pretende que essas testemunhas sejam intimadas.
perguntaria, por que a parte gostaria que as testemunhas fossem intimadas? A parte gostaria que essas testemunhas fossem intimadas pelo simples motivo de ela não ter a segurança suficiente de que as testemunhas realmente comparecerão à audiência. Por quê? Porque se essas testemunhas, uma vez intimadas, uma vez o rol tendo sido depositado naqueles 5 dias antes da audiência da instrução, essas testemunhas, caso tenham sido intimadas pelo oficial de justiça, poderão ser conduzidas através de mandado coercitivo para essa finalidade. É o que se chama, na doutrina antiga, de condução debaixo de vara. Ou seja, eles não vão apanhar, né? Não vai descer a cipuada na testemunha. Mas, caso a testemunha não compareça à audiência, a parte pode pedir para que seja suspensa a audiência e o juiz dali chamar a polícia, juntamente com o oficial de justiça, e requerer a condução coercitiva, ou seja, na marra mesmo, da testemunha para que compareça à audiência. Eu já participei de uma audiência que foi penoso, viu? O juiz parou a audiência, acho que ele já estava tão cansado de audiências às quais as testemunhas não participavam, que ele resolveu suspender a audiência e falou, vamos parar aí. Eu estou a fim de dar um descanso aqui, enquanto a testemunha que não veio, apesar de intimada, não aparece, ele ligou no 190, chamou lá o comandante do Copom e mandou ele aparecer urgente na presença do oficial de justiça e os dois se encaminharem para a condução coercitiva da testemunha. Enquanto isso, a gente ficou lá tomando café, tudo. A testemunha chegou lá amarela, branca. Assim, doutor, o que foi que eu fiz? Você não vê, rapaz, que você assinou aqui o mandado de intimação, que conversa é essa se você não vir na audiência? O que você estava fazendo? Eu tenho que justificar aqui agora, senão você vai ser preso ainda aqui por desacato. Esse juiz ainda deu uma aliviada e realmente não conduziu essa testemunha presa. Mas é o que pode acontecer, né? A testemunha que intimada não comparece está infringindo o crime realmente de desobediência, previsto lá no artigo 330 do Código Penal. Muito bem, então essa é a finalidade para quem deposita em cartório o rol de testemunhas nos juizados especiais cíveis 5 dias antes da audiência, ter a possibilidade de, por cima de pau e pedra, aquela testemunha ser ouvida no juizado especial civil, correto? Mas, respondendo de forma objetiva à aluna, não há necessidade de ser depositado em cartório o rol de testemunhas. Daí vem a pergunta, mas professor, se eu não fiz o pedido de intimação da testemunha e ela não comparece à audiência de instrução, eu tenho chance de pedir a suspensão da audiência? Eu tenho chance de pedir a remarcação da audiência para que essa testemunha, que não quis ir, porque eu me comprometi a levá-la, mas ela não foi, eu tenho chance de ouvi-la em outro dia? A resposta é negativa. Mas por quê? Só será obrigada a testemunha comparecer em outra data se foi requerida a intimação da testemunha, se ela foi intimada, e claro, evidentemente, para ser intimada, o depósito do rol das testemunhas foi efetuado com 5 dias antes da audiência. Caso contrário, se a parte ficou responsável pelo comparecimento da testemunha e ela não foi na audiência, não terá chance de ser ouvida em outra data. Perdeu o direito de prova, perdeu a chance de ser ouvida. É o sistema que se chama no Código de Processo Civil de preclusão, a perda do direito de praticar o ato pelo decurso do tempo. O tempo era 5 dias antes da audiência, não requereu na forma da lei, perdeu a chance de ouvir a testemunha. Correto? Muito bem. Aí nós temos também, pessoal, a questão da intimação da sentença. De acordo com o artigo 52, inciso 3 da Lei 9.99, a intimação da sentença deve ser feita, na medida do possível, dentro da própria audiência em que for proferida. Por que dentro do que for possível? Porque normalmente, nem sempre, o juiz tem condições de, na própria audiência de instrução e julgamento, já receber a resposta do réu, já analisar o rol de testemunhas, analisar as razões finais das partes, ou seja, os memoriais, e ali mesmo proferir sentença na bucha, ali no soco. Não tem condições o juiz. Tendo essa condição, o juiz então já intima as partes na própria audiência. Saindo dali intimadas, vai ser importante você ter essa noção, por quê? Depois que a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso contra a sentença, o que ocorrerá? Vão se passar 15 dias do trânsito em julgado e a parte não será intimada novamente a atender o comando judicial. Se a condenação foi ao pagamento de quantia certa, haverá uma multa de 10%, prevista no artigo 475J do CPC, que incidirá sobre o valor da condenação e essa multa será aplicada independentemente de nova intimação do réu para cumprir a sentença, porque ele já foi intimado anteriormente, seja na audiência
ou seja, através de publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico. Correto? Muito bem. Já falamos também que a sentença pode ser cumprida, tão logo proferida e atacada por recurso inominado, né? Em razão de o recurso inominado ser recebido só no efeito devolutivo, o que significa dizer que o comando judicial não terá suspensão e poderá ser exigido tão logo seja proferido. Ou seja, poderá ser penhorado dinheiro na conta do réu, caso tenha sido condenado a pagar, poderá ser expedido um mandado de busca e apreensão, caso tenha sido condenado à entrega de alguma coisa, poderá ser fixada multa por tempo de atraso. Ok. Por aqui nós então vamos fechando essa aula de hoje e fazendo uma recapitulação de tudo que foi falado até agora há pouco. Muito bem, na aula de hoje nós falamos aí sobre as defesas, as provas e a sentença. Lembrando que esses 3 atos podem ocorrer numa só audiência, na audiência de instrução e julgamento. Lembrando que as defesas admissíveis são quais? A contestação, que pode ser escrita ou oral. Também pode ser apresentado o chamado pedido contraposto, porém não é cabível a reconvenção nos juizados especiais cíveis. É cabível a apresentação de exceções, de suspeição, de impedimento, de incompetência. É cabível a impugnação ao valor da causa. As provas que são apresentadas nos juizados especiais cíveis são provas que não podem ter complexidade, como prova pericial, embora possa ser ouvido um técnico da confiança do juízo. Também a sentença será possível ser executada antes mesmo do trânsito em julgado, porque o recurso inominado é recebido com efeito apenas devolutivo, sem o efeito suspensivo. Porém, o juiz pode receber esse recurso se perceber que há risco de grave dano para a parte ré. Então, e na exceção, o juiz receberia esse recurso com efeito suspensivo, impedindo que essa sentença pudesse produzir os seus efeitos após proferida, devendo então ser aguardado nessa exceção, aguardado o recurso inominado contra a sentença ser julgado, correto? Convido vocês para assistirem à próxima aula, que tratará a respeito dos recursos cabíveis nos juizados especiais cíveis. Imperdível. Um abraço e até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.